nosso Deus, que o Teu Espírito Santo encontre cada um, Senhor, que está aqui para Te ouvir, ou que o Senhor encontre verdadeiramente disposta a receber o que o Senhor tem a falar. Que não sejamos, Senhor Deus, negligentes, mas que não sejamos hipócritas de ouvir e não praticar, de ouvir e não colocar na prática, Senhor, o que o Senhor nos disser. Que não sejamos sonolentos, que o Senhor não nos encontre espiritualmente dormindo, porque sabemos que há pessoas, meu Pai, como nós antes do Senhor, de Te encontrar, antes de encontrarmos o Senhor, quantos vazios, quantas negligências, quantos sentimentos errados, até mesmo descaso, a falta dos valores, do reconhecimento do preço. Então estamos aqui, Senhor, conscientes do valor que custamos, do preço que custamos ao Senhor. Que o Senhor tem no ser humano o maior valor sobre a face da terra. Não na terra, não nas coisas. Embora o Senhor tenha criado tudo, sabemos que o Teu maior valor é o ser humano. Então, Senhor, que o Senhor nos encontre de coração aberto, ouvidos atentos e bem conscientes para pôr em prática. Senhor Deus, Pai, nos ajude. É o nosso pedido. O nosso coração receba, que possamos gravar dentro de nós tudo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor com certeza vai nos ajudar, nos edificar, alertar, talvez até repreender. Então, Jesus, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor só quer o nosso bem. Ninguém pagaria o preço que o Senhor pagou. Se pagasse, não teria valor algum. Só o Senhor que veio do céu, sangue puro e imaculado. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela palavra viva do Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós temos aos domingos, irmãos, recebido do Espírito Santo um alimento maravilhoso, como sempre a palavra de Deus eu digo, irmãos, a palavra de Deus é o maior tesouro, a presença de Deus em si, não é? Qual é o valor que estaria acima do Senhor Deus? Não existe. Mas vamos estar bem atentos. Por quê? Há pessoas, irmãos, cuja vida para por alguns fatores, claro, os mais diversos, dependendo de cada um. Então eu trago aqui da parte de Deus, não permita, tá? Ou melhor, não faça a sua vida parar por conta de decepções. Às vezes o cristão, irmãos, mesmo tendo Jesus, sendo cristão, ele erra o alvo e erra feio. Às vezes o cristão coloca o coração, ele põe o coração em determinadas pessoas, em determinada pessoa, em determinada coisa, e de repente ele sofre uma decepção violenta. E dependendo da estrutura, como temos falado, aos domingos, nos mais recentes domingos, temos falado sobre as coisas do coração. Muita gente se perde nessa vida, irmãos, mesmo estando na presença de Deus. O Salomão, quando ele acordou, quando ele despertou para ver tudo que ele tinha feito, como ele tinha vivido, ele disse: eu quase cheguei à ruína total, quase cheguei ao fim, vamos ir ao fundo de poço. Ele disse: eu não guardei o que me ensinaram, não guardei o que os meus ensinadores me deram.
E ele disse: eu estava no meio da congregação, no meio. Está lá em Provérbios, nós já vimos isso várias vezes. E em Provérbios você conta no capítulo 5, em casa você lê. Salomão disse: quase cheguei à ruína total. Ou seja, eu quase cheguei à destruição total, no meio da congregação. E ele diz: do ajuntamento. Ou seja, eu estava dentro da congregação, estava dentro da igreja, mas eu não dava ouvidos. Salomão disse isso. E às vezes acontece isso, irmãos, que naquele dia que o Espírito Santo prepara um alerta para aquela pessoa, ou que ele vai para tomá-la pela mão, ela está num sono espiritual tão pesado que ela não sai do seu lugar com Jesus, ou seja, ela não atenta para a palavra dele. Não permita que a tua vida pare por conta de decepções. A palavra de Deus, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. É a nossa base. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Quem lê comigo, irmãos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos... Há fases na vida, irmãos, mesmo do melhor cristão da face da terra, que são assim muito duras, e principalmente nos relacionamentos. Nós não podemos também nos colocar num pedestal e dizer que nós somos bons ou que somos maravilhosos, que somos melhores que os outros. Nada disso. Não é isso que nós estamos aqui falando, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes, irmãos, o cristão, tanto quanto as pessoas no mundo, só quem está no mundo não tem o Espírito de Deus para ajudar. E nós temos. Você vê o cristão, ele até, o ser humano no mundo, a maioria, muita gente que crê em Deus diz que ora, mas não tem uma comunhão com o Espírito de Deus. É diferente você sentir o Espírito Santo, você ouvir a palavra de Deus e sentir quando Deus fala contigo, não só as palavras da Bíblia, mas quando ele vem te dar um alerta no coração, uma palavra de conforto, quando você sente Deus no teu espírito, não é? E vai dar comunhão de cada um com Deus. Mas há pessoas, irmãos, que ainda não aprenderam a lidar com determinados fatores que envolvem relacionamentos. Você vê essa palavra: não nos cansemos de fazer o bem, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá? Aos outros, mas a nós mesmos. Você imagina uma pessoa que sofre uma decepção violenta com uma pessoa e generaliza e acha que ninguém mais presta. Há muitos anos atrás, uma senhora chegou à nossa igreja, ela já era de Jesus, e ela chegou na nossa igreja num momento de muito desespero, mas com uma esperança, porque ela já era de Jesus, e ela lutava com um filho no alcoolismo fazia 25 anos. E como foi que isso aconteceu? O rapaz era um moço excelente, segundo a mãe, era estudioso, trabalhador. E esse rapaz se apaixonou por uma moça, namorou, noivou. Isso como era, hoje eu não sei, a coisa tá... Hoje,
Os namoros são coisas assim que... Não é? Hoje a garotada se conhece, até pessoas maduras, irmãos. Parece que não tem respeito nenhum a Jesus, mas do mundo, Mas era um namoro sério. E o rapaz tinha um bom emprego, estava terminando uma faculdade de economia, já trabalhava dentro dessa área numa empresa, com uma perspectiva, vamos dizer assim, astronômica de galgar os degraus da empresa. E ele estava só esperando se formar para casar. Então aquele namoro certinho, aquele noivado e famílias ali, todo mundo na expectativa, tudo certinho. E essa moça, ele de repente descobre o rapaz esperando terminar. Naquele ano ele terminaria a faculdade e ia se casar. E faltando menos, vamos dizer então, de cerca de 8 meses por aí para o casamento, ele descobre que ela estava de caso com o melhor amigo dele. Mas de caso mesmo. Ou seja, na cabeça dele, ele não tinha Jesus. A mãe, nessa época, pelo que me contou, era do evangelho tradicional, não tinha entendimento de ação do poder de Deus, nada disso. Ela disse, na verdade, eu era uma religiosa que tinha deixado as imagens. Então, eu continuava como religiosa, sem as imagens de cultura. E ela disse, o dia que o filho pegou a coisa que ele... A moça se entregou mesmo pro colega, pro amigo dele. E ele quase enlouqueceu. E aí, ele sai como que enlouquecido e encontra um grupo do qual ele nem mais fazia parte, que era coisa de tempo de adolescente, aquelas amizades de grupinho, de morador do mesmo bairro, aquela coisa. E aí foi para uma bebedeira. E dali ele não saiu mais. Ele não conseguiu mais ir para o trabalho, não conseguiu mais ir para a faculdade, ou seja, o diabo entrou, mas violentamente, através do coração. Qual foi a porta, a palavra? Decepção. A palavra foi essa, decepção. Mas foi muito fundo para ele, porque a expectativa dele era total para o casamento. Um namoro de anos e um amigo que não fazia parte porque estava distante, e quando esse amigo chega, ela se apaixona pelo amigo, uma explosão, e a vida dele acabou. Segundo ela, ele tentou se suicidar, mas se acomodou, aspas aqui, na bebedeira. E foi fundo e se tornou um alcoólatra. A vida do menino, 20 e poucos aninhos, não tinha nem 25, acabou. Então, abandonou o emprego, abandono de emprego, abandonou a faculdade e para a bebida os amigos pagavam. Bebia, chegava em casa bêbado e a mãe e sabia o porquê, mas não entendia que a luta era contra Satanás, que estava jogando o filho naquele estado. E isso rendeu 25 anos. Foi demais, né? Foi uma palavra que ela ouviu, irmãos. Ela assistindo um pedacinho de uma mensagem nossa sobre pais abençoando filhos, pelo poder da palavra, reivindicando direitos. E ela chegou e me contou a história. Uma história muito comovente, muito violenta. E eu vi Satanás, que já estava na vida do rapaz, na vida da moça. Para impedir a felicidade, Satanás, ele está sozinho, ele reúne os seus demônios para impedir a felicidade de qualquer pessoa, principalmente quando ela quer o que é certo.
Porque o diabo odeia o que é certo. Ele odeia, ele odeia. Então, quando a pessoa não tem Jesus, ou se tem alguém na família que tem Jesus, mas não tem entendimento, não tem poder de ação, Satanás faz a bagunça dele, faz a festa dele, a desgraça. E essa mãe chegou nesse estado muito desolada. Uma irmã dela, que morava próximo a uma colina, que conhecia a turma lá, aquela turma do avesso, disse que ela chegou a dizer, essa irmã chegou a dizer: minha irmã, é fácil você acabar com esse sofrimento. Fala com os rapazes ali que eles acabam com ele e fica parecendo um acaso. E ela disse: o quê? Meu filho? Ela disse: é meu filho, não é teu filho. E isso trouxe uma divisão na família muito violenta. E o problema só se agravava. E ela decidiu lutar pelo filho, já com uma idade bem avançada. E o filho caminhando já com seus 40 e tantos, quase 50 anos. E ela disse: uma luz se acendeu no fundo do túnel, foi a expressão dela. E ela aprendeu a orar. Irmãos, ela aprendeu a orar. Ela disse: eu era uma religiosa sem imagens. Eu entendi que eu deixei uma religião, entrei em outra. Ela disse: hoje eu sei que Jesus não é uma religião. Ele é Deus e é o poder, é todo o poder. E quando ela começou a orar sério e a fazer determinações de que ela veria o filho voltar a ser sóbrio, lúcido e voltar à vida, a coisa sacudiu. O rapaz se voltou contra ela, manifestava dentro de casa, queria quebrar tudo. E nós fomos orientando, e ela participando dos cultos e ela orando. A coisa estava entranhada. E ela começou a fazer a imposição de mãos com ele dormindo. A coisa foi tão violenta, irmãos, que um vizinho próximo, ele tocava a campainha dela, arrastava o rapaz. Diz que por várias vezes ele caía em poças de lama. E ele arrastava pela roupa, pelo cinto, com compaixão dela. Mas por fim ele já dizia assim: pega essa coisa e vê se resolve isso. Só não larguei na rua por causa da senhora. E assim ela viveu 25 anos. Você vê como mendiga da miséria espiritual, sendo rica de poder como mãe, mas não sabia desfrutar disso. Ela não sabia que a luta dela era contra Satanás. Então tentou de todas as formas, procurou todos os meios que ela pôde, sem desviar de Jesus e não tendo Jesus. E um certo dia, uma certa manhã, depois que ela começou a fazer imposição de mãos e determinando: meu filho será um grande servo de Deus, meu filho é uma herança que Deus me deu, e orava sério, e começou a participar dos cultos de libertação, e entendeu que tinha que expulsar demônios. Bom, resumindo, uma certa manhã, exatamente numa segunda-feira, ele acorda daquele estado e ele diz para ela: mãe, tem 2 semanas que eu estou refletindo em toda a minha vida e lembrando de como eu era antes de me tornar alcoólatra, sóbrio, lúcido pela manhã. Ele começava a beber pela manhã e só terminava de madrugada e era carregado pelos outros. Ele disse: mãe, eu acabei com a minha vida. E a mãe disse que a vontade dela era de gritar: meu Deus, ele acordou, ele está acordando.
E ela disse, eu me controlei ali para ouvir tudo que ele queria dizer. E ela disse, e ele começou a chorar. E disse, mãe, eu acabei com a minha vida e acabei com a sua vida. Acabei com a minha vida, mas eu acabei com a sua também. Envergonhei toda a família. Ele disse, tudo por quê? A troco de quê? O rapaz estava liberto. Ele disse, mãe, eu vou fazer como você, eu vou entrar para uma igreja. Eu vou mudar minha vida. Em 3 meses ele estava já procurando emprego, Deus abriu uma porta. Com quase 50 anos ele voltou à faculdade. Mas tudo aconteceu por conta de, pode se resumir numa palavra, que envolve todo o contexto. Decepção. Você vê o que é o coração de uma pessoa, quando esse coração é fraco, vazio de Deus, e essa pessoa, também de mente fraca, está despreparada para enfrentar situações adversas. Ainda que graves ou gravíssimas. Há pessoas mais fortes e há pessoas mais fracas. O que é lamentável, irmãos, é as pessoas estarem dentro de uma igreja, terem a Bíblia Sagrada e o entendimento da palavra de Deus, e por negligência, por falta de acorda, a pessoa não se fortalece e vai levando a vida no dia a dia, e muitas vezes até como uma pessoa religiosa. Vem uma pressão, alguns não aguentam. Vem uma decepção, alguns se entregam. Diz assim, mas como pode? Essa pessoa é de Jesus, a pessoa está dentro da igreja. Tem gente que parece que é criança, irmãos, parece que não cresce nunca. Sabe, acha que porque se converteu, a vida tem de ser assim, um céu de brancas nuvens. A vida tem de ser um jardim onde nenhum inseto vai entrar. Não vai tentar causar dano nenhum. Mato não nasce, não precisa ser arrancado, ninguém precisa ter trabalho nenhum. Tem gente que parece que vive a vida, sabe, sinceramente, irmãos, na alienação. A palavra de Deus tem tudo que precisamos. E Deus prepara. O Senhor Deus, eu sinto, eu vejo isso, Deus é tão zeloso, que às vezes no meio de uma mensagem de poder e de fé, Deus dá um alerta. Às vezes numa mensagem, como disse, de poder e de fé, de autoridade espiritual, Deus vem lá com aquele pedacinho para falar do quebrantamento de coração. Mas às vezes a pessoa está desligada, irmãos. O cristão que é religioso e não é um adorador de Deus, não é uma pessoa que realmente serve a Deus, ela deixa passar tesouros diante dela. Às vezes um alerta do Espírito Santo, um ensinamento, irmãos. Se essa mulher, essa mãe, essa senhora, ela disse para mim, pastora, se eu tivesse naquele tempo o entendimento que tenho hoje, o diabo não tinha entrado no meu filho. Ela disse, não tinha. Aquele espírito de alcoolismo não tinha entrado nele, eu não permitiria. Aí se ele podia sofrer, ficar amargurado, angustiado, claro, a decepção foi violenta, ele podia chorar, ele podia até, vamos dizer assim, perder as forças para trabalhar no dia seguinte, ou durante um dia ou dois, mas ele não ia ficar naquele estado. Ela disse, pastora, que coisa. Essa senhora, irmãos, ela vinha de longe para o nosso culto. Aí eu aproveito o ensejo, esse momento, para falar, tem gente que mora, às vezes, tão perto da casa de Deus, onde ela é alimentada, onde ela recebe alertas, onde recebe um ensinamento que vai fazê-la desviar de um caminho que pode ter um verdadeiro abismo na escuridão, e ela, sonolenta, está dormindo, pode cair naquele abismo. Mas tem gente que, infelizmente, irmãos, não é ligada em Deus.
é ligada à igreja, é ligada a pastores, é ligada à religiosidade, mas não é ligada em Deus. Ligada mesmo em Deus. Porque o cristão que é ligado em Deus, ele se enche do Espírito Santo constantemente. Ele não passa uma semana sem uma busca do Espírito Santo. Eu digo que ao menos 2 vezes na semana, eu digo isso sempre, ao menos 2 vezes na semana, nós temos de participar dos cultos que nos revestem do poder do Espírito Santo. Domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de adoração a Deus. Domingo não é dia de eu quero isso, eu quero aquilo, Deus, eu quero isso. Não, domingo é dia de adorar, meu, de se encher do Espírito Santo. Para quê? Para ter exatamente isso, reserva de poder. Para enfrentar situações, para ter direção de Deus. Quarta-feira, eu sempre digo, uma busca e estuda a palavra de Deus. Para quê? Para ter entendimento, para ter base. Enfim. Quanta gente, meu irmão, se decepciona e se entrega. Às vezes numa empresa, expectativa grande demais, um chefe que é usado pelo diabo, vamos lá, faz uma injustiça, enfim, relacionamentos. Quanto mais íntima for a relação, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, parentes, amigos, você pode ter certeza que o diabo vai tentar fazer feridas, meu irmão. Ele vai tentar fazer feridas. Vocês vejam que não só no Brasil, no mundo todo, os piores crimes, os crimes passionais, em regra, são em família. Marido e mulher. Por que surgiu uma nova nomenclatura no Código, no sistema penal brasileiro? Feminicídio. Por que feminicídio? Homens que matam mulheres. Em regra, marido matando esposa, mulher, marido matando, homem matando companheira, companheiro e companheira, enfim. Você vê, o diabo, ele odeia as relações humanas. Ele odeia. O diabo odeia. Se você pensa, a gente às vezes para pensar, os demônios, eles se organizam para atacar as pessoas. Mas eles são puro ódio. Satanás odeia Deus, ele odeia Jesus, ele odeia o ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, onde houver comunhão, onde houver gente, ele vai tentar agir. Mas, às vezes, o cristão não enxerga isso e se perde. Deixa eu mostrar o que Jesus fala, que é muito importante. A palavra de Deus diz aqui em Efésios. Você está em Gálatas. Vira Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quem lê comigo? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. No demais, já é o capítulo 6 da carta aos Efésios. Um povo que vivia numa cidade extremamente idólatra. Éfeso era a cidade que tinha uma deusa chamada Rainha Diana, deusa Diana. Tinha um templo só para ela, que tinha uma imagem, escultura dela que era adorada. Então, para esse povo sair dessa prisão de idolatria e se converter a Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ensinou minúcias de tesouros extraordinários que servem para toda pessoa e para nós em todo tempo, como esta palavra. Então, depois que Paulo tinha ensinado tudo, que você vê que ele fala com pais, ele fala com filhos, ele fala com os empregados, ele fala com patrões.
Aí ele vem e diz exatamente isso, esse versículo simples. No demais, irmãos meus, ou seja, agora, depois de tudo que já ouviram, de tudo que aprenderam, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é Jesus, irmãos. Ele é Senhor de tudo. Fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é Jesus. Jesus é a palavra. É na palavra que você entende quem você é. É na palavra que você apanha, que você consegue armas espirituais para a guerra. A palavra pode-se usar um termo simples, tem as receitas do sucesso nessa vida. Mas o Senhor é Deus. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. E se eu não oro a Deus, se eu não abro o meu coração diante de Deus, eu estou errando o alvo. Eu não estou fazendo de Deus o meu melhor amigo. Quando o cristão sofre uma decepção, irmãos, a primeira coisa que ele tem a fazer, literalmente, é entrar em oração para pedir ao Espírito Santo que o ajude a guardar o seu coração, já que já conhece a palavra, mas vai mergulhar na palavra para buscar forças. O que você diria? O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é enviado pelo Pai. Tem um pedacinho do Evangelho de João que Jesus diz assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus sabia qual era a vontade de Deus nele, para ele e por ele para a humanidade. Ou seja, vou te usar para salvar a humanidade. Mas você vai como um ser humano. Mas vai ter que receber as cargas de todo mundo lá no Calvário, lá na cruz. Então Jesus, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele era um ser humano, ele estava como um ser humano. Você já parou para pensar, irmãos? Quando os judeus rejeitavam a Jesus, que soltavam a língua, xingavam Jesus, chamaram Jesus de Beelzebu, de maioral dos Beelzebus, chamaram Jesus de comilão, de beberrão. E em Nazaré, onde Jesus foi criado, ninguém dava crédito às mensagens dele, os ensinamentos. Jesus estaria ensinando coisas extraordinárias, profundas. Ninguém dava atenção. Ele relata isso. A Bíblia diz que em Nazaré, onde Jesus foi criado, ele era, minha caneta aqui caiu, ele era o carpinteiro. Ali ele era o carpinteiro. Deixa eu mostrar isso para vocês. Vai no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, para a gente ter um entendimento. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. O título diz assim: Jesus retira-se para Nazaré. Versículo 1. Vão juntos? E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Amém? Está aqui, irmãos. Jesus vai para a cidade de Nazaré, que é a cidade onde ele foi criado. Diz o versículo 1, para a sua cidade, foi para a sua terra, ele vai. Chegou o sábado, ele foi pregar. Era o dia dele pregar lá na sinagoga, foi pregar. Só que todo mundo ali viu Jesus crescer, filho do José e da Maria,
numa carpintaria. Muitos deles, obviamente, tiveram o serviço de José na sua casa, onde ele colocou uma porta, arrumou uma janela. E Jesus ia junto lá, aprendeu o ofício do pai. De repente o pai disse: filho, vai lá consertar a porta da dona fulana. Vai lá. Vai consertar a porta da dona Isabel lá. Ela está com a porta quebrada e eu estou fazendo portas novas pro seu Isaac lá das couves, né? O seu Zé, né? Das couves não é o Isaac, é o Zé. Então você vai lá e arruma a porta dela. Então Jesus era conhecido como o carpinteiro. Está aqui, o carpinteiro. Irmãos, as pessoas olham as pessoas e as medem por aparência. Ninguém sabe que dentro de você, do teu corpo, há um espírito que é eterno e que para Deus tem um valor tão alto, que ninguém pode pagar a ele não aceita. Ele diz: não, é meu, já comprei com o sangue de Jesus, mas ninguém sabe. Enquanto as pessoas não entenderem o valor que o ser humano tem, enquanto não entenderem o seu próprio valor para Deus, não vão viver à altura. Então há pessoas tão fracas, que por qualquer decepção se entregam ao acaso. Só que não existe esse acaso, existe sim a luz e as trevas. Existe Deus, Jesus e o diabo. Então esse rapaz de quem eu falei, que a vida acabou por vir seguir, acabou com a vida dele. Graças a Deus aceitou Jesus, se salvou, conseguiu uma porta de emprego, fez a faculdade que ele sonhava, mas agora, 25 anos, irmãos. Com quase 50 ele voltou a viver. 25 anos a vida dele parou, ou seja, o diabo usou a vontade. Fez a bagunça. Fez da vida dele uma cidade. O diabo fez a cidade da desgraça, da vergonha, da humilhação. Como tem gente que por uma decepção se tranca num quarto e a vida para. Depressão. Outros não se trancam, mas na fraqueza se arrastam, vão para o trabalho, se arrastam numa escola, num curso, numa faculdade, ou não, se arrastam ali num convívio obrigatório, mas não tem prazer de viver. Sabe por quê? Porque o prazer não é Jesus, o prazer não é a palavra. O prazer não é a comunhão com Deus. Pessoas que não entendem valores, irmãos. Agora você imagina Jesus, se ele, decepcionado, porque as pessoas não davam crédito a ele, dissesse: pai, não vou à cruz não. Ninguém merece. Não estou falando em termos de gíria, como estou no fundo, ninguém merece. Estou falando, não. Estou dizendo coisa séria de valores. Jesus, esse povo não merece. Pai, esse povo não merece. Não vou à cruz não. Não vou porque ninguém me dá valor. Vamos parar com essa meninice, irmãos. Sentimentos. Sentimentos podem arrebentar e matar. Sentimentos podem fazer a tua vida parar. Sentimentos podem ser combustíveis momentâneos. Por um período. O verdadeiro cristão não, meu irmão. Ele não vive de euforia. Ele não vive literalmente, meu irmão, dos baixos, das decepções. O verdadeiro cristão, ele conhece os seus valores, ele tem em si os seus valores e tem dentro de si o maior valor, o maior tesouro, poder dizer: eu tenho Deus dentro de mim. Enquanto o cristão não fizer da palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento, que é o maior tesouro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto o cristão não fizer do Espírito Santo, que veio morar na sua vida, o seu maior valor, o coração vai estar enfraquecido e essa vida vai estar vulnerável aos momentos que vive. Embora nós
temos e devemos aprender a viver cada momento. Momento que você está, tem um momento do casamento, tem um momento da relação familiar, tem aquela hora do almoço ou do jantar, tem um momento disso, um momento daquilo, mas o cristão verdadeiro, ele não vive da euforia, ele não vive das paixões que o mundo vive, e ele não vive das ilusões enganosas que esse mundo oferece. O verdadeiro cristão, ele cresce espiritualmente e ele põe dentro de si uma base de valores e ninguém tira. O seu maior valor é a sua comunhão com Deus. Deus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te decepcionar. O Espírito Santo nunca vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque ele não muda. As pessoas mudam. Às vezes as pessoas começam uma relação e parece que há tanta sinceridade que alguém embarca naquela sinceridade e lá na frente uma decepção violenta e a pessoa se acaba e a pessoa se perde. Não, meu irmão, ninguém, não há um ser humano sobre a face da terra que possa ser todo o tesouro de uma pessoa. Porque se o cristão não tiver Jesus como seu maior valor, você pode ter certeza absoluta que o diabo vai conseguir espaço para atuar na vida dessa pessoa. E sabe qual é o seu espaço preferido? Ferir corações. Como o diabo trabalha minuciosamente para ferir corações, principalmente de pessoas honradas, honestas, sinceras. Porque aquele que vive desvairadamente, aquele que já prejudica todo mundo mesmo, esse já serve para o diabo de ferramenta. Quantas moças despertam paixões nos rapazes pela vaidade e depois, como dizem no mundo, chutam. Quantos rapazes, pela beleza física, gostam de ver moças apaixonadas e depois chutam. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, se não foi ensinada desde criança, e embarca nessa coisa nojenta, de tudo é pelas aparências. A beleza, o que é, o que tem, o que pode. Às vezes a pessoa não dá valor a uma pessoa mais simples, procura aquela beleza, né, astronômica, aquele monumento, e depois vem a decepção. As vaidades hoje tomam conta do mundo de uma forma absurda. Isaías diz que ninguém via beleza em Jesus. Ninguém via beleza. No entanto, foi ele que foi à cruz para derramar o sangue para salvar cada ser humano sobre a face da terra. Quem valoriza isso? Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? Você vê, Jesus é Deus em pessoa. Ele entra numa sinagoga lá em Nazaré. As pessoas estão lá. E hoje é o dia desse carpinteiro pregar. É o carpinteiro que está pregando hoje. Não despreze a sabedoria, meu irmão. O povo de Israel desprezou Moisés. Sabiam que Deus havia escolhido Moisés para ser seu líder, mas desprezavam a Moisés. Bastava que sentissem falta de qualquer coisa material, Moisés era crucificado. Esse Moisés! Esse Moisés! Não espere reconhecimento de pessoas. O ser humano é tão fraco, é tão egoísta. Infelizmente, é de sentimentos
tão vulneráveis muitas vezes, que num momento parece que constrói um caráter diante de alguém, puxa, fulano vai conviver, e repentinamente aquele castelo desmorona. E às vezes aquela pessoa que luta tanto, que se esforça tanto, que vive verdadeiramente, irmãos, para fazer o bem, não é reconhecida. Não espere reconhecimento das pessoas. Eu trouxe aqui da parte de Deus ainda alguns outros exemplos de seres humanos como nós. Eu falei de Jesus. Ninguém deu crédito para Jesus. Eu acabei de citar Moisés. Um homem que foi escolhido por Deus, selecionado por Deus, para dizer, esse vai liderar o meu povo, Israel. É a esposa que não valoriza o marido, que muitas vezes o decepciona, às vezes depreciando diante das pessoas. É o marido que não respeita a mulher, que muitas vezes leva coisinhas para o seu local de trabalho, denegrindo a imagem da esposa. Às vezes são os filhos, que dentro da própria casa, entre os irmãos, soltam a língua contra um pai, uma mãe, e não enxergam o quanto lutaram para construir, para manter aquela família. Decepção é a palavra. Meu irmão, nunca permita que a decepção machuque o seu coração. Não estou aqui para fazer rima. Não estou aqui em versos e prosas. Eu estou te trazendo o que eu senti no meu coração, pelo que eu contemplo. Eu acredito que talvez todo ser humano sobre a face da terra já decepcionou alguém. Mas que tem gente, meu irmão, que vive egoisticamente para si. Que quer literalmente estar acima de tudo e de todo mundo. E que, se possível, pisa, meu irmão. E decepciona. Mas às vezes a decepção vem de onde você menos espera. E quando você sabe que a pessoa é orgulhosa, que a pessoa é vaidosa, isso já é coisa comum nos nossos dias. Sempre foi. Mas às vezes a decepção vem de onde você não espera. Sabe como é que você vence as decepções? Sendo perseverante em amar a Deus, acima de tudo. Sabe como é que você vence as decepções? Literalmente, é sendo perseverante em se fortalecer na palavra e no Espírito de Deus. Saber que Deus nunca vai te decepcionar. Sabe por quê? Você vai poder ajudar quem está do seu lado e dizer, Jesus não muda. Jesus não muda. Jesus não muda. Ele não muda. Podem todos te decepcionar. Podem os da tua casa te decepcionar. Podem os do teu trabalho te decepcionar. Pode a tua vizinhança te decepcionar. Jesus nunca vai decepcionar. O mesmo amor que Ele demonstrou desde o início, Ele mantém e manterá até o fim. Quem amaria tanto, irmãos? Que depois de ter dado a vida, derramado sangue para comprar uma vida, diz, agora eu quero você eternamente comigo. Para terminar, nós vamos voltar à leitura de onde iniciamos. Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Você lê comigo? Vamos lá? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Está vendo, irmãos? E não nos cansemos de fazer o bem. Não canse.
Porque vai haver colheita. A seu tempo ceifaremos. Eu não estou usando o exemplo da mãe de que falei em toda a mensagem de hoje, porque ela não conhecia Jesus. Mas sem conhecê-lo, ela se esforçou e ela amava Jesus. Então, quando ela conheceu Jesus, de imediato ela fez a colheita que podia ter feito 25 anos antes. Porque ele nunca decepciona ninguém. Jesus não decepciona. A seu tempo ceifaremos. E aí eu digo sempre, mulher, você não é reconhecida? Continue lutando pelo seu marido. Mas ele não merece. Mas Jesus merece. E a tua recompensa vem de Jesus. Marido, lute pela tua mulher. Ela ainda não se converteu. Ela ainda não se endireitou. Lute. Porque você vai colher. A recompensa vem de Deus. Pais, não desistam dos seus filhos. Porque a recompensa vem de Deus. Não desista da sua profissão. Eu tive um médico na igreja, mora longe também, que apenas se formou em medicina, mas nunca exerceu, porque durante a sua residência médica, ele perdeu 2 pacientes, debaixo da tutela do professor, é claro, mas ele estava como responsável, como médico residente. E o paciente foi a óbito e ele se decepcionou com a profissão e com ele como médico. E simplesmente concluiu o curso, fez os 2 anos de residência médica, concluiu o curso, chegou a fazer uma especialização, especificamente dentro de uma área, mas aquilo atormentava ele. O diabo conseguiu parar. E como o pai era dono de uma empresa de refrigeração de sucesso, ele foi trabalhar com o pai. E o pai faleceu e ele assumiu a empresa. Um médico especializado numa certa área bem valorizada. E ele vai e se torna o dono da empresa. Foi bem sucedido financeiramente? Foi. Tranquilo, sucesso total. Muitos bens. Mas se converteu. E quando já estava com quase 70 anos, ia fazer 70, conheceu a palavra, chegou ao nosso ministério, chegou à igreja e pediu para conversar comigo. Ele disse, pastor, encontrei Jesus. E ele disse, Jesus acabou com a minha frustração. Porque no fundo do meu coração, eu sempre quis exercer a medicina. Mas o sentimento de culpa que o diabo colocou, eu não sabia que era o diabo, foi violento demais. E eu me sentia um assassino e não um médico. Por isso eu não quis mais medicar. E ele disse, se eu conhecesse essa palavra lá atrás, eu teria sido médico a minha vida toda. Porque eu amei a medicina a vida toda. E ele disse, como o diabo consegue destruir as pessoas? Ele disse, eu só acabei com a frustração porque eu conheci o verdadeiro Jesus, a palavra que encheu meu coração de paz. Então eu consigo agora olhar para frente. Mas esses anos todos da minha vida, eu vivi uma guerra dentro de mim, amando a medicina e me sentindo um assassino. E ele disse, eu só vim dizer para a senhora, eu moro muito longe, eu pouco venho como a senhora vê, mas eu estou liberto. Curva a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Pai, se o coração estiver enfraquecido, a mente vai trabalhar junto e vai fazer o corpo parar ou tomar um desvio num curso, num rumo que não tem nada a ver com aquele que foi o teu plano desde o início. Aquele jovem, pai, que por 25 anos viveu no alcoolismo.
Ele tinha nascido para viver uma vida normal, constituir uma família, e por uma palavra, Pai, a decepção, Ele permitiu que uma chaga fosse aberta no seu coração e que durou 25 anos, até que, por intercessão de uma mãe, ele foi curado e acordou. Um médico, Senhor. 5 anos, mais 2 anos de especialização. E depois o diabo prendeu dentro de uma prisão violenta, de um sentimento de culpa, e que se sentiu um assassino. Então foi levar a vida dentro de uma área técnica muito importante, valorizada, mas que não era o dom com que ele havia nascido. Porque nós sabemos que o Senhor dá os dons naturais e os espirituais. Quando alguém se converte, Pai, é que verdadeiramente consegue enxergar de forma nítida, Senhor, na Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, o valor que o Senhor dá a um ser humano. Então o Senhor tem um plano para cada um. Da vida mais simples daquela pessoa que ama fazer faxina, que ama, que o Senhor investiu, que enxerga minúcias para deixar tudo lindo, Senhor. A pessoa do trabalho mais importante, que é o trabalho que lida com vidas, com almas. Mas sem o Senhor, Pai, o ser humano não passa de um objeto nas garras de Satanás, que joga de um lado, joga para o outro. E quanta gente perdida, porque não conhece o Senhor, então não encontra os teus caminhos, pelos quais o Senhor faz percorrer para chegar aonde o Senhor quer. Como a Tua palavra nos diz, Senhor, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Pai, quanta gente frustrada profissionalmente. Pai, quanta gente frustrada emocionalmente. Quanta gente, meu Pai, aprisionada pela frustração. Porque tudo começou na decepção. Senhor, muito obrigado. O Senhor fala com os filhos e diz: se fortaleça, se fortaleça, se encha do poder. Ore, ore, adore a Deus. E o teu coração vai ser forte. E você vai enxergar as coisas com os olhos de Deus. E não vai ser arrastado pelas avalanches das coisas que acontecem neste mundo, que arrastam muitas vezes para o fundo do poço, para as prisões e até para a morte. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos ama tanto, que deu a cada um de nós o maior valor. O Senhor nos deu Jesus. Jesus, muito obrigado. Amém, irmãos?